alguém que está vindo hoje pela primeira vez aqui, adorar a Deus conosco? Levante a sua mão assim para a gente conhecer. Glória a Deus. Tem algumas pessoas vindo hoje pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Fique à vontade para adorar a Deus conosco. Jeremias capítulo 2, versículo 4. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: escutem a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça os pais de vocês acharam em mim, para que se afastassem de mim, seguindo os ídolos sem valor, e se tornando eles mesmos sem valor. Eles não perguntaram: onde está o Senhor, que nos tirou da terra do Egito, e nos guiou pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém passava, e na qual não morava ninguém. Eu os trouxe para uma terra fértil, para que vocês comessem o seu fruto e as coisas boas que ela tem. Mas depois de entrar, vocês contaminaram a minha terra e fizeram da minha herança uma abominação. Amém? Feche seus olhos, por favor, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por essa manhã, aonde a sua presença, Senhor, é real nesse ambiente. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui para expressar o nosso amor, a nossa gratidão em te servir. Espírito Santo, continue tendo total liberdade nesse lugar. Que a sua palavra, Senhor, venha nos ministrar nessa manhã. Abre o nosso coração, Senhor, abre o nosso entendimento. Que essa palavra venha, Senhor, produzir frutos em nossa vida, frutos de arrependimento, frutos de justiça e de mudança, Senhor, em nós. Senhor, nós repreendemos na autoridade que há no teu nome, Jesus, tudo aquilo que queira atrapalhar o seu agir, todo espírito, Senhor, que queira roubar a sua palavra de nossos corações. Fique à vontade, Senhor, em nosso meio. Que toda fortaleza da alma, Senhor, toda fortaleza da mente venha cair por terras, venha ser destruída na autoridade que há no nome de Jesus. Fique à vontade, Espírito de Deus, Espírito vivificante. Fala conosco, Senhor, mais uma vez, de forma simples, clara e objetiva, Senhor, aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Pode tomar o seu lugar, por favor. O Senhor, Ele tem ministrado já há um tempo, algumas semanas, essa palavra em meu coração. E aquilo que o Senhor me ministrou para mim, eu vou ter oportunidade aqui para poder estar compartilhando também para vocês. Porque é isso que nós fazemos. Deus, Ele fala conosco. Deus, Ele nos orienta, nos muda, nos dá a direção. E quando a gente tem a oportunidade de compartilhar isso, nós compartilhamos. Tudo que Deus faz em nossa vida, Ele quer que a gente seja um testemunho daquilo que Ele está fazendo, para motivar outras pessoas, para incendiar o coração de outros, porque nós somos como brasas no altar do Senhor. E uma brasa acesa, quando encosta, quando está perto de outra pessoa, pode incendiar também outros corações. Vira para o seu irmão e fala: toma cuidado, se você está do meu lado, você pode queimar e ser incendiado. Se você veio frio, você vai ser queimado pela presença. Dificilmente, quando nós estamos diante da glória e da presença do Senhor, nós permanecemos os mesmos. Aqui no âmbito congregacional, na igreja, quando nós estamos adorando,
o Senhor, Ele queima em nossos corações com a presença dEle. Porque a Bíblia fala que aonde está dois ou mais reunidos no nome dEle, Ele se faz presente. Dificilmente alguém sai de um culto como esse da mesma maneira que entrou. Nós saímos daqui com o coração queimando, mas a nossa responsabilidade é manter essa chama acesa também lá fora. E essa responsabilidade nós assumimos quando nós colocamos em prática tudo que nós ouvimos aqui no altar. E é uma honra nós servir a Deus, estar na presença do Senhor. A melhor decisão que alguém possa tomar em sua vida é quando ela decide andar com Deus. Eu creio que há dois momentos mais marcantes na vida de alguém: quando a pessoa nasce e quando a pessoa nasce de novo. É quando nós vivemos os dois nascimentos. É quando Deus nos escolhe. Antes da fundação do mundo, desde o ventre da nossa mãe, nós somos escolhidos por Deus, que é o nosso primeiro nascimento. É um momento marcante, onde é registrado no nosso documento, né, nós recebemos ali o nosso CPF, mas outro momento mais marcante ainda, é quando nós decidimos nascer também no Espírito. Assim como Jesus um dia disse para Nicodemos, que era necessário ele nascer de novo. Porque aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasceu do Espírito é do Espírito. E Nicodemos, ele não entendeu quando Jesus disse para ele que era necessário ele nascer de novo. E ele disse: por acaso eu teria que voltar no ventre da minha mãe e nascer de novo, Jesus? Só que Jesus estava levando ele ao entendimento que ele precisava nascer para Deus, nascer para o reino de Deus. Se você ainda não decidiu, dia 1º de dezembro agora você vai ter a oportunidade de viver o segundo dia mais incrível da sua vida, que é de morrer para o mundo e nascer para Deus. A melhor decisão que alguém possa tomar é quando ela recebe Cristo na sua vida. E ela declara e diz para o céu que a sua vida agora pertence a Deus, que a sua vida agora pertence ao Senhor. Não há comparação, não tem como comparar uma vida antes de Cristo e uma vida depois de Cristo. É claro que é muito melhor aquilo que nós estamos vivendo na presença de Deus do que a vida que nós levávamos quando a gente não conhecia o Senhor e andávamos vagando no mundo aí fora. Não dá para se comparar. Você pode estar no seu pior dia, no seu pior momento na sua vida material, na sua vida, naquilo que os seus olhos enxergam. Mesmo assim, é muito melhor você estar na presença de Deus. Nada se compara uma vida com Deus do que uma vida sem Ele. Aleluia. Há um salmos que é muito tremendo, e eu quero citar esses salmos, aonde os filhos de Corá, eles declaram o prazer que eles têm em servir ao Senhor, em render graças a Ele. Em Salmos capítulo 84 fala sobre isso. Abre a sua Bíblia, por favor. Salmos capítulo 84. Salmos 84, versículo 1. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em sua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti,
e cujo coração encontra os seus caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Eu prefiro estar na porta da casa do meu Deus, a permanecer nas suas tendas, do que nas tendas da perversidade. Porque o Senhor, Deus é sol e escudo. O Senhor da graça e glória não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Aqui os filhos de Corá, eles estão expressando a sua gratidão, a sua alegria em servir a Deus e em estar na casa do seu Deus. Ele está dizendo, melhor é estar um dia na sua presença do que 1000 em qualquer outro lugar. Na presença de Deus não dá para a gente andar reclamando das coisas terrenas. Na presença de Deus não dá para a gente andar de cabeça baixa, porque nós servimos um Deus que nos dá a verdadeira alegria, que nos dá o verdadeiro sentido de viver. Na presença de Deus, a Bíblia diz que até a tristeza salta de alegria. Nós não podemos perder essa essência, esse amor. Nós não podemos perder os motivos, que são muito maiores e muito melhores de permanecer, do que os motivos que querem nos fazer parar. Esse foi o tema que o Senhor me deu: motivos para permanecer. O ser humano em si, na sua natureza carnal, na sua natureza terreno, gosta sempre de olhar para as coisas que desanima. Gosta sempre de olhar para as coisas que faz com que a pessoa se entristeça. Quando a gente vai ligar a TV hoje, as coisas que mais chamam a atenção das pessoas são as desgraças que acontecem, são as coisas tristes que acontecem, as coisas que mais repercutem nas redes sociais são as coisas que acontecem de errado na vida de alguém. Aleluia! Quando a gente vai assistir um jornal, e é coisa que eu não gosto nem de assistir, só que às vezes acontece, a gente está nas redes sociais, a gente vê as notícias, são coisas de ruim que acontece, ou em alguma cidade, ou algum território, ou na vida de alguém. O jornal é difícil apresentar as coisas boas que as pessoas fazem para o seu próximo, as coisas boas que as igrejas fazem para o seu próximo, as coisas boas que as famílias fazem para o seu próximo. Mas quando há algum escândalo na igreja, quando há algum erro de alguma autoridade, quando há algum erro de alguém que é famoso, eles fazem questão de apresentar na primeira capa do jornal. O ser humano tende a olhar sempre para aquilo que faz com que a pessoa se entristeça ou retroceda. Mas eu quero dizer uma coisa: a Bíblia Sagrada e o nosso Deus, Ele nos apresenta mais motivos para se alegrar, para viver em paz, para viver em salvação, para viver em fidelidade, para viver em alegria, do que motivos para poder voltar para trás. Quem apresenta motivos para retroceder é o homem, é a religião, é o diabo e os seus demônios. Mas um louvor que a gente sempre canta diz: os que olham para ti são radiantes, Senhor.
Os que olham para ti são radiantes, Senhor. Se você olhar para o crente, ou o filho de Deus que está aí do seu lado, no rosto dele você vai olhar e vai entender para onde ele está olhando, para onde a confiança dele está. Se ele está com um sorriso no rosto, e com os olhos brilhando, com o coração queimando pela palavra que Deus vai liberar, os olhos dele, a vida e o coração dele, não está nas coisas dessa terra, não está naquele que vai pregar nessa manhã, não está naquele que deixou de vir, ou veio nessa manhã, os olhos dele estão no Senhor. Esses filhos de Corá, para que eles pudessem escrever esses salmos, os olhos deles, com certeza, estavam em Deus. Porque foram jovens e crianças que receberam um grande livramento e decidiram olhar para Deus e fazer diferente daquilo que os seus pais fizeram. Para quem não sabe, os coratitas são da família de Moisés, aonde o seu pai Corá era primo de Moisés, da descendência levítica. E Corá, a sua trajetória não foi uma trajetória boa, porque foi alguém que se levantou contra Moisés em rebelião, em revolta, contra o líder que Deus estabeleceu para conduzir o povo da terra do Egito para a terra prometida. E Corá foi um homem que também motivou outras pessoas para se revoltar contra Moisés e contra Arão. É tão certo que quando nós decidimos viver na verdade, viver na presença de Deus, nós, em nosso trajeto, vão ter pessoas que vão se levantar como Corá, para se revoltar contra a nossa vida. Há uma verdade que eu preciso dizer aqui nessa manhã. Quando nós fazemos aquilo que é de errado, tem pessoas que estão nos aplaudindo, tem pessoas que estão nos elogiando, tem pessoas que querem andar conosco, mas a partir do momento que nós decidimos andar na contramão do mundo, vão ter pessoas que não vão entender, vão ter pessoas que vão se levantar, vão ter pessoas que vão se revoltar contra nós. Mas como pode? Nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós estamos fazendo o que é certo, e como as pessoas não podem nos amar, é porque não é sobre aquilo que as pessoas estão fazendo, é aquilo que o diabo está fazendo através delas. Porque a luz incomoda. A luz de Cristo, ela vem para poder confrontar as trevas. Jesus mesmo disse que os nossos inimigos não estariam longe de nós. Os nossos inimigos estariam dentro da nossa casa. Para servir e permanecer na presença de Deus, não podemos esperar reconhecimento de pessoas, reconhecimento de homens. Nós não precisamos se justificar para ninguém sobre quem Deus está nos tornando ser, sobre aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Jesus, ele não precisou se justificar. Jesus não precisou dizer para Satanás que ele era o próprio Filho de Deus, porque é isso que o diabo queria, que ele se justificasse. Se você é filho de Deus mesmo, faça com que essas pedras se transformem em pães. Se você é filho de Deus, lança de ti nesse monte, e os seus anjos, Deus dará ordem aos seus anjos, para que te livre. Aquele que está em Deus e vivendo um novo no Senhor,
não precisa se justificar para ninguém, você não precisa demonstrar algo para ninguém, você só precisa fazer para que Deus te veja, para que o nome do Senhor seja engrandecido. Sempre quando nós decidimos viver algo em Deus, o diabo ele vai levantar opositores para querer paralisar aquilo que nós estamos vivendo. Neemias não tinha nenhum inimigo enquanto ele servia ao rei, enquanto ele era copeiro do rei, estava tudo bem na vida dele, ninguém tinha se levantado contra ele. Mas quando ele se apresenta diante do rei, triste, não por conta da sua conta financeira, não por conta do seu emprego, não por conta da sua vida material, Neemias ele se encontrou triste, porque ele não estava fazendo a obra de Deus, porque ele estava vendo o povo sofrendo, e ele não estava fazendo nada. O motivo da nossa tristeza não pode ser porque a gente não tem dinheiro, porque a gente não queria estar no emprego que nós não estamos, não pode ser porque a gente não conquistou o carro que a gente queria. O motivo da nossa tristeza tem que ser porque nós estamos fazendo ainda o que Deus queria que nós façamos. Neemias, por que você está triste? O rei perguntou. Senhor, como eu posso estar feliz? Porque Jerusalém está derrubado, os seus muros estão caídos, o lugar de adoração não tem mais na minha casa. Como eu posso estar feliz, Senhor? Se eu estou aqui no palácio, se eu estou aqui comendo, e eu não estou fazendo nada em prol do reino, em prol do propósito. Mas meu rei, se você me der autorização, eu vou me levantar e vou reconstruir aquilo que foi derrubado. Depois que Neemias saiu do seu comodismo e foi para Jerusalém para começar a construção dos muros e do templo novamente, trazer de volta a adoração para Israel, a Bíblia diz que aí começou a se levantar o mesmo espírito que estava sob Corá na vida de opositores contra Neemias. Enquanto Neemias não estava fazendo o que Deus queria que ele fizesse, estava tudo bem. Pastor, eu vim para a igreja, aceitei Jesus, estava tudo bem, parece que agora piorou. Impressão sua, está muito melhor agora. Você só incomodou um pouco de demônio, você só incomodou um pouco das trevas. Porque enquanto nós estávamos nas trevas, não tinha batalha, não tinha opressão. Mas quando o Filho de Deus nos transporta do reino das trevas para o reino da luz, para o Filho do seu amor, aí o diabo começa a se levantar. As pessoas começam a dizer: você está perdendo tempo, você está entregando dinheiro para a igreja, você é um bitolado, você é um fanático. Quando eu estava nas trevas, ninguém falava que eu era um fanático em ir para as baladas. Ninguém falava que eu era um bitolado de estar nas biqueiras. Aí quando eu fui para Jesus, o Joás está doido. Fizeram uma lavagem cerebral na mente dele. Os pastores estão obrigando ele a fazer as coisas. Eu quero dizer que Jesus não lava somente a mente, lava a mente, o coração, os pés, as mãos. Ele lava o corpo todo. Se alguém dizer para você: fizeram uma lavagem cerebral, você vai dizer: sim, Jesus lavou sim a minha mente, meu coração, a minha língua, os meus olhos. Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo, Pedro. Senhor, então não lava somente a cabeça, me lava por completo. Você não vai receber aplausos por servir a Deus.
A sua vida com Deus vai te levar para a morte, para a cruz. As pessoas não vão te aplaudir por você estar mudando. Mas eu não quero andar com os homens olhando para mim. Eu quero se importar se Deus está me vendo. E tem pessoas que quando vê a gente fazendo algo de errado, ainda quer pregar para a gente. Você não está indo para a igreja? Você não é crente? Desviado. Quer atrapalhar. Nós estamos aqui porque nós somos perfeitos. Nós estamos aqui porque nós somos imperfeitos. Buscando aquele que é perfeito, que é Jesus, que nos leva à perfeição todos os dias. Mas é melhor estando aqui, sendo imperfeito, correndo o risco de ser aperfeiçoado, do que ser o imperfeito que não vem para a igreja, não vai para a célula, ainda fala mal de quem vai. Não aceite quem não vai para a igreja pregar sobre a sua vida. Não aceite quem não conhece a palavra querer te discipular. Não dê ouvidos a esses opressores. E esse opressor pode ser a sua tia. E esse opressor pode ser a sua mãe. Esse opressor pode ser o seu pai, é da sua casa. E não encontre neles motivos para desistir. Que esses opressores seja combustível para aí sim você continuar permanecendo ainda mais. Quando há confronto, quando há, perseguição, faça com que isso seja combustível, não para você se entristecer, para você retroceder, para dizer: minha família não me vê, não adianta nada eu ir para a igreja. Não se faça de coitado. Quanto mais oprimiam Moisés e Neemias, mais eles permaneciam fazendo a vontade. Porque enquanto nós estamos, sendo diferentes das trevas, nós estamos no caminho certo. O difícil é quando não tem nenhuma perseguiçãozinha. O difícil é quando ninguém está falando mal. A gente tem que começar a orar, irmão. O difícil é quando todo mundo nos ama. Vamos começar a orar. As pessoas, muitas delas não amaram Jesus, que era santo, nunca pecou. Quanto mais a nós. Tem um louvor que diz: me libertei da opinião dos homens. O que importa é o que ele pensa sobre mim. Se liberte da opinião dos homens. Se liberte da opinião das redes sociais. Se liberte da opinião das coisas terrenas. Vamos se aprofundar na palavra. O que importa é que Deus pensa sobre nós. Diga para Sambalate, Gerson e Tobias que eu estou numa grande obra e eu não posso parar. Que eu estou numa grande missão e nós não podemos parar. Não busque motivos para voltar atrás. Não busque motivos para se chatear. Os filhos de Corá permaneceram porque encontraram motivos para permanecer. Os seus pais se levantou contra líderes, se revoltaram, montaram uma cúpula para derrubar Moisés. Só que se Deus estava com Moisés, ninguém derruba Deus. Saulo também tentou se levantar contra os discípulos. E Jesus falou: Saulo, essa luta sua, dura é para ti o que você está fazendo. Porque você não está perseguindo a eles, você está perseguindo a mim. E a Bíblia diz que Deus ele abre a terra. E a terra engole Corá e as pessoas que ele influenciou a ir contra Moisés. Se alguém tem alguma opinião
contra um homem de Deus, ou alguém que carrega a presença de Deus, não deixe que isso te influencie. Não deixe que isso paralise a sua fé. Porque sempre alguém que já está longe da presença e não está mais ouvindo a voz de Deus e procurando defeito nas pessoas para poder dar desculpa para parar. Toda pessoa que quer parar e retroceder para o mundo, ela não sai dizendo que ela não quer mais Deus e quer o mundo. Ela quer procurar desculpa e defeito em alguém para poder colocar essa desculpa como fuga para voltar a viver a sua vida pecaminosa. E todo desviado quer levar outro a se desviar, irmão. Mas os filhos de Corá foi diferente. Você precisa abrir em Números 26:10. Não vou conseguir nem ministrar tudo o que tem aqui. A terra abriu a boca e os engoliu com Corá, morrendo aquele grupo. Se Corá tinha as suas opiniões contra Moisés, por que só ele não viveu isso? Mas não, ele montou um grupo. Ele influenciou também outras pessoas que também não estavam em Deus. Quando o fogo consumiu 250 homens, fala comigo, misericórdia. E o serviu de advertência. Versículo 11, isso é tremendo. Mas os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Corá receberam o livramento. E com certeza eles cresceram ouvindo aquilo que os seus pais praticaram. Deram lugar à carne, deram lugar ao mundo, ao diabo. Em vez de serem bênção na congregação, foram pedra de tropeço. Mas eles cresceram com o coração queimando em Deus, dizendo: os meus pais não fizeram o que era certo, mas nós vamos fazer. Se Deus advertiu os nossos pais, nós vamos caminhar de maneira diferente. Não é porque alguém decidiu caminhar por um caminho mau, nós vamos caminhar esses mesmos caminhos. Não é porque nossa família decidiu não servir a Deus. Josué um dia disse: não sei quem vocês vão servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Os meus pais não deram certo, não fizeram o que era correto, mas nós vamos ouvir a voz de Deus através de Moisés. Nós vamos servir ao Senhor com integridade. E aqueles jovens cresceram e viveram na presença. E agora eles escrevem uns salmos, porque os olhos deles estavam em Deus, não estavam nas atitudes de perversidade que os seus pais estavam vivendo. E por olhar para Deus, eles puderam deixar alguns capítulos na Bíblia, registrando o amor que eles tinham pelo Senhor. Eles começaram a escrever: os pardais têm o seu lugar, andorinha encontrou ninho, e nós, Senhor, encontramos seus altares. É o nosso lugar, Senhor, de sobrevivência. É o nosso lugar, Senhor, de retidão, de proteção. Vale mais um dia, Senhor, nos teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. Os filhos de Corá tinham tudo para olhar para as coisas erradas que os seus parentes fizeram, mas eles decidiram encontrar motivos não para retroceder, não para viver o que os pais viveram. Eles encontraram os motivos para viver uma boa conduta em Deus, e isso fez com que eles vivessem coisas poderosas no Senhor. Em Jeremias capítulo 2:5, nós acabamos de ler a mensagem central. O Senhor disse para o povo através de Jeremias: que injustiça
o meu povo encontrou em mim. Deus estava dizendo para o povo: o que vocês encontram olhando para mim de errado, para que vocês possam retroceder e seguir aos outros ídolos, o que eu fiz para vocês, para que vocês me deixassem. Sabe que Deus está nos ministrando hoje? Se os nossos olhos estiver somente nele, olhando para a palavra, olhando para aquilo que ele é, nunca nós iremos se envergonhar, nunca veremos escândalo, e nunca veremos motivos para voltar para trás. Pessoas que retrocedem é porque já há tempo tirou os olhos de Cristo, tirou os olhos do Senhor. Deus estava dizendo para o povo: o que eu fiz de errado? Eu levantei Moisés, eu tirei vocês do Egito, de noite eu coloquei uma coluna de fogo para proteger vocês, de dia era uma nuvem que protegia vocês do sol, a sandália de vocês não se desgastava, as roupas não envelheciam. Vocês pediam carne, eu entreguei carne do céu para vocês. Vocês pediam água, eu dei água da rocha para vocês. Faraó queria matar vocês, eu abri o mar vermelho. Me diz uma coisa: o que eu deixei de fazer para que vocês retrocedessem? Deus é tão bom conosco, Deus é tão maravilhoso. Ele entregou Jesus para nos salvar, Ele escreveu o nosso nome no livro da vida, Ele perdoou todos os nossos pecados, Ele nos deu liberdade para adorar. Agora o pecado não tem mais poder contra nós. Agora não precisamos mais de bebida para ser feliz, não precisamos mais de drogas para ser feliz. E porque pessoas existem, e porque pessoas retrocedem, Deus está dizendo: o que eu fiz? Tudo o que Ele faz é para poder nos fazer permanecer. Nós temos que trazer à memória, à lembrança, aquilo que nos dá esperança. Não olhe para as suas lutas, não olhe para a tempestade, olhe para quem está no barco com você. Não olhe para os opressores, ore por eles. Não olhe para aquilo que o outro está vivendo, olhe para aquilo que você está vivendo. Nós temos que manter os olhos em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Eu estou apenas começando a andar com Deus. Esse ano completou 14 anos que eu nasci de novo, que eu entreguei a minha vida para o Senhor. Se você quiser fazer uma caixa de pergunta: o que você fez, Joás, para permanecer? Não foi eu que fiz, foi Jesus. O que eu faço é manter os olhos nele, porque nele não há motivo para retroceder. Porque quando eu olho para quem eu era e para quem eu sou hoje, eu só posso fazer uns salmos como os filhos de Corá fizeram: vale mais uns dias, Senhor. Quão prazeroso é estar na sua presença, quão prazeroso é estar na sua casa e contemplar a sua beleza, a sua formosura. Pastor, já teve pessoas que falou mal de você? Muitas. Já teve muitos problemas? Muitos. Pastor, você já errou muito? Sim. Mas o importante é estar olhando para Ele. Os que olham para Ele são radiantes. Os que olham para Ti
São radiantes, Senhor. Me ajuda, Emerson. O cantor aqui é você, Vaso. Eu prego e você canta. Nós estamos aqui olhando para esse casal, a Juliana e o Renato. O que fizeram eles permanecer por tantas coisas que eles passaram na vida deles. Nós conhecemos o testemunho. Eles olharam para Jesus. Estiveram a ponto de perder uma filha, mas em todo o tempo estavam acreditando em Deus e cultuando a Deus nesse lugar. Eles decidiram não culpar a Deus pela situação, mas decidiram adorar em meio à situação. Eles decidiram não colocar a culpa no ministério ou na igreja. Talvez nesse momento pessoas que eles pensaram que ia ajudar eles não ajudaram, mas os olhos deles estavam em Deus. Vai ter momento que Deus vai permitir que ninguém te ajude, que ninguém te abençoe, que você fique no deserto mesmo. Joás, porque eu pego emprestado e as pessoas não me emprestam? É porque Deus está permitindo. Joás, porque a porta não se abre? Porque Deus quer que você entenda que Ele é a porta. Joás, porque ninguém me abraça, ninguém me ama? Para que você entenda que se é Ele que te ama. Ele é Deus dos montes, Ele é Deus dos vales. Eu já precisei de socorro aqui na terra também, e esperava que alguém me ajudasse. E eu falei: Senhor, por que as pessoas não fizeram isso? E Deus falou: porque eu não quis. Para que você entenda que você precisa olhar para mim, que eu sou o seu pai e o seu provedor. É claro que vai ter momentos que pessoas sim vão nos ajudar e muito, Deus levanta. Mas vai ter momentos que vai ser só nós e o Senhor. Só que as pessoas decidem no momento de deserto querer sair do deserto e colocar a culpa em alguém por entrar nesse deserto. Na presença de Deus não dá para fazer chantagem, não dá para dar um de coitadinho. Ninguém me vê, não me vê, ninguém me nota. Nessa igreja não tem uma atenção. Busque a atenção de Deus. Clame a Ele, que Ele vai agir ao seu favor. Como você quer que Deus faça algo na sua vida, se você já contou os seus problemas para todo mundo? Mas foi Deus que proveu. Não, você contou os seus problemas para todo mundo. Mas a experiência é quando nós contamos os nossos problemas somente para Ele. E quando esses problemas que nós não conseguimos resolver é solucionados por Ele, nós temos a certeza que foi Ele. Porque no secreto só Deus e nós sabíamos o que nós estávamos passando. Jesus disse: vai para o seu quarto, fecha a porta. Se tivesse Facebook na época, Jesus ia pregar: não vai para o Facebook, não vai para o Instagram. Quer postar algo no Instagram? Fala que Jesus é bom, vai para o culto, posta a célula, posta os cultos de quarta-feira, de domingo. Mas não fica chorando as mágoas no Instagram, não. Chore aos pés do Senhor. Molhe os seus cabelos com unguento nos pés dEle. Feche a porta do seu quarto e ore ao seu Pai que está em oculto. E o seu Pai que te vê em oculto te recompensará. Pode aplaudir a Ele, Ele merece.
Quando eu casei, eu não tinha condição de casar, mas o Deus que aprova o casamento estava comigo. O salário que eu ganhava só dava para pagar o aluguel. E para a glória de Deus já faz 14 anos que Deus me dá graça, força, sabedoria, unção para sustentar a minha casa. Não espere fazer conta para casar. O que Deus faz não dá para fazer conta. O que Deus faz está fora da nossa lógica. O que Deus faz vai longe da nossa razão. O que Deus quer fazer, nós temos que dar um passo de fé, um passo de coragem. Vou comprar o meu AP primeiro. Se eu esperasse comprar o meu AP, eu estaria pecando até hoje. Paulo disse, eu não sei porque eu estou falando isso, meu Deus. O meu conselho para vocês é que vocês vivam um celibato igual eu, Paulo disse, para vocês cuidar da obra do Senhor. Mas se vocês não conseguem se conter, case-se, porque é melhor casar do que viver se abrasando. É melhor casar do que viver pecando. Quer esperar o AP? Mas está na fornicação, irmão. Não tem unção, não tem autoridade espiritual, porque está dando brecha. Por que Deus coloca eu para falar essas coisas? Tem tanta gente para pregar, irmão. Nem para colocar o Rafa dando risada, falando essas coisas, seria uma maravilha. Nós temos que viver pela fé. Tem pessoas que enrola, porque é bom viver com os pais, né? Só fazer uma visitinha na casa do sogro ali, dar um cheiro, depois voltar para casa. É os pais que pagam a conta, é os pais que pagam a conta de água, de luz. Aí tem uns que casam e quer levar para morar com os pais. Quando você casa, sua esposa não é mais sua mãe. Você cortou o cordão umbilical. Não deixe seus pais influenciar no seu casamento. Meu Deus. É outro tempo, é outra vida, é outras pessoas. O que seus pais viveram não é o que você vai viver. O que os pais de Corá viveram não foi o que os filhos de Corá viveram. Aí briga, quer chorar pra mamãe. Meu Deus, já está antecipando o culto de homens. Aí a mãe está lá bajulando. Você está certo, filho. Essa mulher não presta. Eu te falei. Que isso? Se resolva com a sua esposa. Fique no lugar onde o Senhor te chamou. Resolva as coisas. Como que eu volto agora para cá? Deixará o pai e a sua mãe, unir-se à sua esposa, e tornar-se a uma só carne. Pai e mãe, deixa seus filhos viver. Deixa seus filhos fluir. Não pague mais as contas e a parcela do carro, deixa ele pagar. Meu Deus. Mas vão tomar o carro do meu filho, que tome. Se vira. Deixa sujar o nome. Ele vai ter que limpar depois. Porque tem pais que não deixam os filhos ser libertos e viver o que os filhos precisam passar e viver. Porque toda vez resolver os problemas, a pessoa nunca vai crescer. Por isso que Deus, Ele nos forja como o ouro é refinado no fogo. Porque tem situações que Ele não vai resolver de imediato, até que aquela situação primeiro mude a nossa vida.
E tem alguém aí? Deus não tira ninguém do deserto, até que esse deserto mude a vida de quem está no deserto. Enquanto a pessoa não entender o que Deus quer fazer na vida dele no deserto, a transformação de mentalidade, a pessoa não vai entrar na terra prometida. Se a pessoa entender aquilo que Deus quer transformar, Deus, Ele muda essa fase. Vira para o seu irmão e fala: troca de fase, muda de tela. Tem discípulo que não muda de fase. Já jogou Sonic? Sonic é bênção, aquelas moedinhas. Tem que passar de fase. Ficar só na mesma fase enjoa, tem que mudar de fase. Tem que zerar o game. Nós temos que zerar o game, viver tudo que Deus tem para nós. Mudar de fase. Aí o discípulo vem sempre com os mesmos problemas, os mesmos pecados, as mesmas injúrias, as mesmas dificuldades. A gente aconselha, o culto tem a palavra, Deus está falando e vem falando as mesmas coisas. Depois que a gente não responde mais a mensagem, ele quer mudar de célula. Pode ir, vai com Deus. Ficar falando sempre as mesmas coisas, irmão. Vira para o seu irmão e fala: muda de fase. Uma hora a gente tem que mudar. Uma hora a gente tem que crescer. E é para o nosso próprio bem. Uma criança que nasce, ela tem que crescer, tem que gatinhar, tem que andar, tem que correr, tem que aprender a viver sua vida. Assim somos nós na presença de Deus. Mas Deus só nos faz crescer quando a gente permite, quando a gente deixa Ele fazer isso. Motivos para permanecer. Encontre motivos para continuar. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para o problema, não olhe aquilo que seus olhos naturais estão vendo. Olhe pelos olhos da fé. Está ruim, mas eu estou crendo, estou adorando. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja pasto, todavia alegrarei no Deus da minha salvação. Fique em Belém, fique na casa do pão. Se o pão faltar é só por um momento, mas é Belém, continua sendo a casa do pão. A falta não é para sempre, a dificuldade não é para sempre. Tudo passa, mas a vontade de Deus permanece. Alguns dos motivos para a gente permanecer: João 6,68, porque só Jesus tem palavra de vida eterna. João capítulo 15, versículo 11, porque a alegria só tem em Jesus, só Ele tem a verdadeira alegria, e nele a nossa alegria é completa. 1 João 5,18, porque Ele nos dá a proteção. Aquele que é filho de Deus e anda com Deus, o maligno não toca. Por que, Joás, você continua? Porque só Jesus tem palavra de eternidade. Só Jesus pode nos trazer salvação eterna. Porque só Jesus tem alegria. Só em Jesus há proteção. Mateus capítulo 27, versículo 23. Pilatos lavou as mãos, entregou Jesus ao povo e disse: eu sou inocente do sangue desse homem, porque quando eu olho para ele, não vejo escândalo algum, eu não vejo nada de errado. Até Pilatos teve que reconhecer que se olhar para Cristo, não há escândalo, não há motivos para escandalizar e para retroceder. Se coloque de pé, por favor. Eu ia pregar, ia fazer uma vitamina só, mas virou uma salada de fruta. Mas quem gosta aqui de salada de fruta também? Tem gente que só gosta de uma fruta, né? A da vitamina, mas eu gosto de abacate e banana.
fruta junto. Tem dia que Deus traz uma salada de fruta, irmão. Não dá para ficar só no esboço. É claro que Deus fala, a gente escreve, mas no ambiente Deus muda tudo. E eu creio que a palavra de Deus não volta vazia. Vamos àquele lá que eu estava cantando? Os que olham para ti. Pastor, eu fui para longe porque eu tirei os meus olhos de Cristo. Mas hoje você veio aqui para poder voltar a olhar para Ele. Não é uma denominação, não é uma religião, é Ele, por meio dEle, e para Ele são todas as coisas. Bem-aventurado é o homem que coloca a sua casa e ergueu sua casa sobre a rocha. É aquele que olha para Jesus, está afirmado. Pode vir ventos, pode vir tempestade, pode vir o que for, a sua casa se manterá intacta. Jesus é o nosso fundamento. Que assim seja, Senhor, em toda a nossa vida. Eu encontrei um amor que não tem fim.